Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua. Hamashiach. Porção de número 13. Título dela: Shemot. Shemot significa nomes. Iniciamos hoje mais um livro, que é o livro de Shemot. Amém? Repete comigo: Shemot. Nomes. Texto grego ficou Êxodo, ou saída. Shemot, Êxodo, capítulo 1, verso 1 ao 6:1. A Haftará tem vários textos, né? Jeremias 1 ao 2 ao 2:3, Isaías 27:6 a 28:13, Isaías 29, 22 e 23. E Brit Hadashah também tem vários textos, mas a gente escolheu aí somente um, que é Matitiahu, ou Mateus, no capítulo 22, 23 ao 33. Vamos dar uma passadinha em Matitiahu, ou Mateus 22, 23. Aquele mesmo dia chegaram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram: Mestre, Moshe disse, se algum morrer, não tendo filhos, seu irmão se casará com a sua mulher, e levantará a semente a seu irmão. Verso 25. Houve, pois, entre nós 7 irmãos. Casando-se o primeiro morreu, e não tendo semente, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma maneira também o segundo, o terceiro, até o 7. Por último, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, de qual dos 7 será a mulher? Porque todos a tiveram. Porém, respondendo Yeshua, disse-lhes: Errais, repete comigo, errais, não conhecendo, ou não sabendo, nessa versão, as Escrituras, e nem o poder de Elohim. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Elohim. Porque na ressurreição nem se tomam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos de Elohim no céu. E sobre a ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Elohim vos tem falado, que diz: Eu sou o Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó. Elohim não é Elohim dos mortos, mas dos vivos ou dos viventes. E ouvindo isso, a multidão admiraram de sua doutrina. Ok. Pergunta:
Pergunta. Quando abrimos nossas Bíblias, ou quando abrimos a palavra, né? Muitos a chamam de palavra do Eterno. Quando abrimos as Escrituras, como devemos interpretá-la? Como devemos interpretar as Escrituras? Sempre falamos isso aqui. Todo texto tem um contexto. O contexto de qualquer texto, ele envolve uma série de coisas. Ele envolve tempo, ele envolve lugar, tempo, lugar, e ele envolve pessoas. Resumindo, bem resumido. Tempo, lugar e pessoas. Querido, qual é o erro dos dias atuais? Qual é o erro que você tem encontrado de um contexto, de uma forma geral? Tirar a Escritura do seu contexto e querer lê-la num contexto que não é o dela. Trazê-la para o contexto da qual ela não foi escrita, não foi direcionada. Esse é um dos maiores erros da atualidade, com relação à Escritura. Texto que nós acabamos de usar, ele falou, né, como um monte de textos da Brit Hadashah, uma discussão entre o mestre Yeshua e algum grupo de pessoas. O problema maior é que se eu não entendo ou não conheço o contexto, desse contexto as pessoas, eu não entendo o porquê das discussões. E por não entender isso, você está vendo hoje muitas pregações, muitos anúncios com relação à Escritura que não é verdadeiro. Porque eles usam a Escritura sem o seu contexto. Primeiro aqui nós temos uma discussão, nesse texto que a gente acabou de ler, que o texto já começa dizendo, aquele mesmo dia chegaram a ele. Chegaram a quem? A Yeshua. E o que diz o texto? Chegaram a ele os saduceus. A primeira pergunta a se fazer é, não vamos falar de Yeshua porque, né, não precisava, nem precisa. Apesar de muita gente não conhecê-lo. Não conhecê-lo no seu contexto. Porque ele foi tirado de lá também. Criaram um outro personagem em cima do personagem Yeshua. Fizeram um outro personagem. Né? Mas ele dentro do seu contexto. Ele é um judeu. Como judeu, ele estuda. Ele estuda. Estuda o quê? Escritura. Torá. Tem muitas pessoas que às vezes eles acham que Yeshua, ou o Messias, né? Ele carregava debaixo do braço uma coisa chamada Novo Testamento. Muitos acreditam que os apóstolos carregavam debaixo do braço, como se faz nos dias atuais, um livro chamado Novo Testamento. Né? Tem muita gente que acha que Yeshua, no domingo, estava indo para a igreja. Frequentava o culto dominical. Ia de manhã para a escola bíblica dominical. E os apóstolos iam domingo de manhã para a escola bíblica dominical. E à noite ia para o culto na igreja. A ponto de criar dentro do Novo Testamento uma igreja. E eles querem que essa igreja do Novo Testamento seja uma igreja igualzinha à que eles frequentam nos dias atuais. Que é o primeiro domingo, né?
Tem muita gente com essas ideias. Volta aqui. Então eu tenho Yeshua, que é um rabino. E esse rabino, ele é interpolado, ou interrogado aqui nesse momento, por um outro grupo. E o que é esse grupo? Qual é a crença desse grupo? Todo questionamento que faziam a Yeshua, você tem que entender quem está fazendo. E entender por que fazem. Se não saber disso, você não entende o que você está lendo. E aqui tem um grupo. Quem é eles? Saduceus. O que é o saduceu? Vou te dar aqui uma pincelada. Saduceus. Do hebraico, seduquim, ou tzeduquim. Bnei Sadok. Seduquim, Bnei Sadok. Ou Zadoquitas, ou Sadoquitas. Em grego, Sadocaios. Era uma seita, um grupo de judeu presente na Judéia durante o período do segundo templo. Desde o século II antes do Messias, até a destruição do templo em 70. Pergunte ao seu irmão. Então, os saduceus... Pergunte para o teu irmão aí. Existiram até o ano 70. Mas eles existem antes de Yeshua. Até a destruição do templo. Seita foi identificada por Flávio Josefo como o alto escalão social e econômico da sociedade da Judéia. Então, os saduceus é a elite do povo judeu. Por que eles são elite? O grupo cumpria variadas funções políticas, sociais e religiosa, dentre as quais se pode mencionar a função da manutenção do templo. Os saduceus são frequentemente comparados com outras seitas do período, como os fariseus e os essênios. Acredita-se que a extinção do grupo ocorreu algum tempo depois da destruição do templo de Herodes, ou o segundo templo, em Jerusalém no ano 70 depois do Mashiach. Sendo que os caraítas possivelmente tiveram alguma raiz nas visões dos saduceus. Os saduceus durante o tempo de Yeshua e do Brit Hadashah, aqueles que eram saduceus eram aristocratas. Eles tinham a tendência de ser ricos, de ocupar cargos poderosos, incluindo o cargo de primeiro sacerdote e de sumo sacerdote. Então quem eram os saduceus? Quem que eles eram? Dá um nome para eles. Elite. Política, elite, financeira. Eles eram os ricos da sociedade e estavam ligados aos cargos melhores que existiam. Então eles estavam ligados ao poder político. Qual que era a função deles? Manter a ordem, para que o Império Romano não intervisse. Entendido? Pegou um ganchinho? Vou resumir aqui. Religiosamente, os saduceus eram os mais conservadores na área da doutrina do que os fariseus. Os fariseus enxergavam a tradição oral como tendo autoridade igual à palavra escrita de Elohim. Pare aqui agora. O que é tradição oral? Dá um nome para ela hoje. Talmud. Ok. Um outro nome que você encontra para a tradição oral. Mishnah, Midrash. Tudo isso é tradição oral. E eu quero chamar a nossa atenção para uma coisa muito séria, porque tem gente abandonando o Torá e seguindo Midrashim. Seguindo tradição oral. E abandonando mandamento. E é esse o erro. Amém? E aliás, você presta atenção em quem você segue. Ou de quem está te dando ensinamento. Presta atenção nisso.
Tem muita gente querendo seguir ordenança, seguir ensinamento de quem nem frequenta uma casa de estudo. Eu não sei o que tem na cabeça. Olha para o seu lado aí. Tem pessoas, tem obreiros, né? Homens, mulheres aqui, que estão aqui todo o Shabat sentado aprendendo. Agora, como é que vai ensinar se não aprendeu? Aí a pessoa compra um monte de livros, de quem? De qual linha? Aí você vai atrás deles. Acorda, irmão. Acorda. Olha, essa pessoa está aqui sentado aprendendo. Pergunta se ele frequentou uma escola. Pergunta. Antes de você seguir alguém, antes de você ir atrás de ensinamento de alguém, pergunta onde que ele estudou e onde que ele formou. Entendi? Porque o irmão falou. O irmão formado aonde? O irmão estudou com quem? Porque eu estava conversando com o irmão fulano, e diz ele, quem é irmão fulano? Ele é membro da comunidade, cadê ele? Na hora do estudo. Cadê ele no seminário? Cadê ele na faculdade teológica? Por que você está seguindo ele? Acorda! Ele pode estar fazendo rebelião e você nem sendo mais um com ele. Acorda! Você está seguindo o diabo e não está sabendo? É assim que se forma divisões. É assim que se faz rebeliões. Acorda! Olha aí do seu lado. Amanhã, não, amanhã não tem não. Semana que vem tem seminário. Vê se ele frequentou. Vê se ele passou aqui. Como é que pode ensinar? Porque Yeshua. Yeshua? O dia que alguém conversando com a gente, estava agarrado no Talmud para cá, Talmud para lá, aí de repente cita assim, não, porque Yeshua, aí alguém disse, não, Yeshua para mim, para você Yeshua não serve não. Por que você está citando Yeshua? Você não segue ele? Você já abandonou ele? Por que você está citando ele? Ele só serve para mim, que sigo ele. Para você não serve não. Para você, o Rabino ou o Messias, como é que é o nome dele? Quem lembra aí do nosso estudo que teve aí para trás? Como é que é o nome dele? Schneerson. É esse o rabino do mundo ortodoxo. Eu até falei isso aqui, né? É crente seguindo não sei o quê, fazendo bobagem, falando besteira. Mas pergunta se vem para estudo. Pergunta se frequenta. Não. E aí? Acorda, irmão. Acorda. Só estou te alertando. Que o diabo estiver dentro da sua casa, te incitando a um monte de coisa, você não vai reclamar, não. Porque eu sei que abriu as portas para ele. Rebelião é igual a pecado de... E feiticeiro está onde? Apocalipse 22. Está do lado de dentro ou está do lado de fora? Ficarão de fora. Então acorda. E tem uns irmãos aí que eu não sei o que acontece com eles, que já passaram por tantas e ainda está caindo na... Acorda, hein? Acorda. Volta para cá. Fariseu enxergava a tradição oral como tendo autoridade igual à palavra escrita de Elohim. E o saduceu? Enquanto os saduceus consideravam apenas a palavra escrita como sendo de Elohim. Nesse quesito, quem está melhor? Quem está melhor? Saduceus.
É por isso que eu disse para você, quando você vai para a Escritura, você tem que conhecer o contexto, senão você não entende. Tem muita gente falando de fariseu, tem muita gente detonando o fariseu, chamando os outros de fariseu, e não sabe nem o que está falando. Ou detonando o saduceu, porque o saduceu era incrédulo, o saduceu era isso, o saduceu era aquilo. Olha lá, nesse quesito, o saduceu está melhor lá. Para eles, o que prevalece? A palavra escrita de Elohim. Não aceitam tradições. Rabino, a gente não pode aceitar tradições? Pode. Desde que a tradição não bata de frente, ou fira, ou queira estar acima da Torá. Entenderam isso? E você tem que entender também de onde que vem essa tradição. Essa chamada oral. Você tem que entender de onde que ela está vindo também. Falei isso aqui até no Shabat. Cuidado, que você está pondo na sua mesa de Shabat tradição vindo do mundo pagão. Achando que... Mas, Rabino, mas não é judaísmo? Judaísmo tem muito paganismo nele também. Se você não sabia, repito isso. Há muito paganismo no judaísmo também. Você tem que abrir os olhos. Por isso que esse negócio de tradição oral tem que se conhecer para você praticar. Senão você cai do cavalo. Amém? Eu resumi aqui algumas das crenças dos saduceus, Olha lá. Eles eram extremamente autossuficientes ao ponto de negar o envolvimento de Elohim na vida cotidiana. Por serem ricos, por serem a elite, é muito normal a pessoa, isso não é regra, tá? Mas é uma maioria, é muito normal as pessoas financeiramente poderosas, elas não acreditarem na intervenção do Eterno nas suas vidas. É por isso que a gente tem que tomar um cuidado quando o Eterno está nos abençoando. Por quê? Porque a gente pode chegar a tirar o Eterno da nossa vida e colocar no lugar dele o dinheiro. Por isso que tem até um texto. Se as tuas finanças, se os teus bens estão crescendo, prosperando, cuidado, para você não colocar o coração nisso. Eles erravam nisso. Negaram qualquer ressurreição dos mortos. Aquela discussão está nesse ponto aí. Negar a ressurreição dos mortos. Negaram qualquer vida depois da morte, defendendo a crença de que a alma perecia com a morte. Eles acreditavam que não há qualquer penalidade ou recompensa depois da vida eterna. Entendido? Você tem herança disso aí nos dias atuais. Pessoas que acreditam que a alma morre junto, mas que depois da morte, acabou. Cessou tudo. É herança disso aí, 4. Eles negaram a existência de um mundo espiritual, ou seja, anjos e demônios. Entendido? Então, isso aí é só um resumo de quem eram os saduceus. Esses saduceus são os que estão discutindo lá com Yeshua nesta porção. Ok? Irmão, deixa eu fazer outra pergunta. Saduceu, fariseu, essênio, é só o grupinho que está dentro da Brit Hadashah? Sim ou não? Existe uma série de escritos dentro da Brit Hadashah que são escritos em função de algum grupo, de alguma linha de pensamento. E se você não tiver conhecimento disso também, você não vai entender a Escritura, o que está escrito ali. E por que está escrito. Eu coloquei mais um texto aí, que não é a nossa porção, só estou abrindo aqui um parêntese, só para você ver. Paulo, o Rabino Shaul, escrevendo, ele diz assim a Timóteo, 2 Timóteo 2,16, mas mantenha distância das conversas porque elas avançarão em mais maldade,
17. E a palavra deles encontrará alimento e se espalhará como uma gangrena, dentre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que há já e pervertem a fé de alguns. Este escrito, essa fala, ela está sendo direcionada para quem? Para que grupo? O que vocês acham? Me ajuda? Está entendendo por que eu preciso ter conhecimento para mim poder falar as coisas? Citou 2 personagens. Esse Himeneu aí, por exemplo, depois ele vai se associar com outro personagem chamado Alexandre. E esses 2 camaradas, numa outra carta, Paulo diz assim: esses 2 eu entreguei eles para Satanás, para que eles aprendam a não blasfemar. Ô Rabino, o Yeshua é do grupo dos fariseus? Yeshua é fariseu. Agora a pergunta a se fazer é: os ensinamentos de Yeshua estão presos aos fariseus? Não. Mas é um fariseu? É um fariseu. É por isso que eu até disse, né? Às vezes a gente vai falar contra e não sabe o que está falando. Yeshua é fariseu? Sim. Por que Yeshua é um fariseu? Tem ensinamentos. O que mais? Saduceu está onde? Elite. Fariseu está onde? No meio do povo. E onde é que Yeshua estava? No meio do povo. Capitou? E também um rabino, né? Essa formação rabínica, ela fazia parte dos fariseus. Tá? Fariseu tomava conta disso. Ô Rabino, eu tenho uma dúvida, que minha mãe sempre falava assim, as pessoas morrem, né? E a alma fica vagando, né? E durante muitos anos eu cresci com isso aí. E depois, né, virei evangélica e errei mais ainda. Né? E quando a Bíblia fala que os mortos estão dormindo, o que significa? Muito bem. Morreu, está vagando. Às vezes tem até uma linguagem do mundo que fala que é alma penada. Era uma alma de galinha. Deixa quieto. Nós temos que entender que muitas vezes a escritura ela é dita com a visão humana, aos olhos humanos, no âmbito humano. Então, no âmbito humano, toda pessoa que morre, que serve o eterno, para nós ela está descansando ou ainda dormindo. Essa é uma linguagem humana para nós que vemos isso aqui. Esse texto que a gente leu aí, se você vê o próprio Messias falando, ele fala assim: espera aí, o Eterno não diz que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ora, ele não é Elohim de mortos, mas de vivos. Então a pessoa não está morta, ela está viva. Mas ela está morta para quem? Para nós. Ela está dormindo para quem? Para nós. E para o eterno. E no reino espiritual. Está viva. E atuando em algum lugar. Que a Bíblia vai chamar de, né, falando lá atrás, seio de Abraão, né, outro mais na frente, paraíso e etc. A alma morreu. A alma não, a pessoa morreu, a alma fica vagando. Diz alguém, inclusive, para você ver, por isso que eu digo, tome cuidado com o ensinamento. Mundo judaico diz que a alma fica 1 ano aqui, vagando. Isso é uma linha judaica. Por isso que eu disse, vou repetir de novo, tome cuidado com o que você está ouvindo, está aprendendo, né?
Teve um dia que a pessoa estava falando para nós sobre, porque eu estava estudando o Midrash, foi uma irmã, daqui a pouco você está crendo também que existe reencarnação. Misericórdia, eu falei, não demora não. Porque essa é crença judaica, de alguns. Como, por exemplo, para um grupo judaico, a pessoa morre, ela fica 1 ano aqui vagando. Depois de 1 ano que ela vai ascender. Inclusive no mundo de alguns, mundo judaico, em algum grupo, há almas que não saem da terra depois de 1 ano. Por isso que você fica de luto por uma vida, 1 ano. Fazendo orações durante 1 ano. Entendeu? Isso é um grupo judaico. Isso é judaísmo em algum aspecto. E tem mais. Para alguns, essa alma depois de 1 ano não vai. Ela continua aqui. E ela entra em outras pessoas. Então existe um grupo judaico dizendo que determinados demônios não são demônios. São pessoas que entrou ali. E eles não vão fazer com aquele endemoniado. Eles não vão fazer um exorcismo com ele. Eles vão fazer um ritual de acessão. Eles vão fazer techuvá com aquela alma que está ali. Para que depois essa alma, depois de feita techuvá, ela possa ir. Isso é judaísmo. Um aspecto. Por isso que eu disse. Tome cuidado. Realmente, tem um monte de coisa dito por aí. Entendeu? Volta lá. Mundo judaico, irmão, nosso tempo nem dá para a gente falar disso não. É uma longa história. Por isso que eu disse, cuidado. Eu comprei um livro de não sei o que, estou estudando. De quem? Qual que é a cabeça de quem escreveu? Não, irmão, comprei. Irmão, estou numa revelação. Cuidado com essa revelação que ela te leva para o inferno. Cuidado. Não, porque eu escutei isso. Não, ô irmão, você está sumido porque... Não, irmão, o rabino está muito simples agora. Rabino para mim já ficou para trás, eu agora estou buscando coisas maiores, revelações maiores. Rabino já não serve mais para mim, não. Eu já estou mais elevado. Eu ouvi isso. Não, o rabino já ficou para trás. Deixa quieto. Vamos voltar para cá. A Bíblia diz, a alma que pecar é esta. O mundo judaico considera alma, tudo que é espiritual. Tudo que é espiritual, o mundo judaico chama de alma. A Brit Hadashah chama de espírito, mas no mundo judaico chama de alma. Só que ele tem uma diferença entre a alma que está ligada ao corpo e a alma que está ligada ao mundo espiritual. Tudo ele chama de alma. Então, você tem que tomar cuidado com qual texto que se cita para falar de que há uma alma que sai do corpo e está viva depois de morto, tá? Não é só sair do corpo vivo, não. Saiu do corpo, morreu, saiu. A alma está aí, a alma subiu, a alma. Isso é uma linguagem judaica. Tá? A alma judaica, no mundo judaico existe 2 tipos de alma, na verdade. Uma Neshama, que está relacionada ao mundo elevado, e a Nefesh, que está relacionada ao mundo físico. A Nefesh, quando você morre, ela morre junto com o seu corpo. A Neshama, que é a espiritual, ela vai para algum lugar. Entendido? Resumindo em poucas palavras o mundo judaico. E algum texto da Brit Hadashah chama isso de espírito. Né? E a outra parte física chama de alma. Sim. Né? Então a gente tem que tomar cuidado de quando afirma determinadas coisas e qual contexto que a gente está usando isso. Voltamos ali nos 2 indivíduos. Eu perguntei, esses 2 indivíduos, Paulo está escrevendo para que grupo de pessoas? Né? E alguém citou que ele estaria falando para um grupo chamado de saduceus. O grupo de saduceus que seria, supostamente foi chamado aqui, na verdade não.
Tá? Esse grupo aqui, esses dois personagens, eles pertencem a um grupo chamado de gnósticos. Tá? O gnosticismo, desde a época de Rabino Shaul, aliás, até um pouquinho antes, eles já estavam pregando, anunciando em um grupo lá, dizendo que a ressurreição que havia sido dita já havia acontecido. E é por isso que você precisa entender contexto, para você entender a fala, os escritos dos personagens. Por exemplo, Rabino Shaul vai escrever num outro texto e vai dizer assim, ó: não sejam persuadidos por palavras, como se a ressurreição já tivesse acontecido. Lembra dessa passagem? Ele está falando para esse grupo. Quando João e Yohanan escreve a primeira carta dele, ele escreve baseando ou contra os escritos de quem? Gnósticos. Onde eles não aceitam que Yeshua era um ser carnal. Se você não entender isso, querido, você vai fazer bagunça. Você não vai entender a Escritura. E aí ele está falando para um grupo chamado de gnóstico, ou gnosticismo. Tá? Eu até peguei lá, olha lá para você ver, só para você ter uma noção aí, né? Porque a gente só estou te dando uma pincelada. Tem muita coisa para te dizer. Como diz Yeshua, eu tenho muito para vos dizer, mas vós não pode suportar assim, né? Gnóstico, ou gnosticismo, do grego, gnóstimos, né? Gnóstimos, tá? Vem de gnose, conhecimento. Aquele que tem conhecimento. É um conjunto de corrente filosófica, sincréticas que chegaram a mimetizar-se com o cristianismo nos primeiros séculos de nossa era, tendo ele muitas vezes referenciado como alta. Eu agora estou mais elevado, vindo a ser declarado como um pensamento herético após uma etapa em que conheceu prestígio entre os intelectuais cristãos. Se originou no primeiro e segundo século depois do Messias, com base em leitura do Pentateuco e outros escritos bíblicos. Esse sistema acreditava que o mundo material era criado por uma emanação do Deus Supremo, prendendo a faísca divina no corpo humano. Esta faísca divina poderia ser liberada pela gnose desta faísca divina. Repete comigo: demiurgo. Isso é uma palavra grega. Demiurgo. Demiurgo é um nome que esse grupo dava para essa força criadora. Tá? Demiurgo. Talvez você ouvir isso por aí, você vai saber agora. Agora presta atenção nesse texto aqui, que eu vou acelerar e vou lá para a Torá. Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão dando atenção a espíritos e a doutrina de... Por que eu peguei esse texto, queridos? Porque nessa semana que passou, alguém me mandou esse texto. E ele disse para mim, e ela foi uma irmã, uma aluna nossa, ela disse para mim assim: baseado nesse texto, alguém disse para mim que a lei da alimentação do Novo Testamento é diferente da lei da alimentação do Velho. E que agora a gente não precisa nos ater a abster-se de coisas. E me joga esse texto. Eu sempre repito, mais uma vez, vou repetir. Texto tem. E há aqui um contexto que, eu vou falar assim, sem medo de errar, a maioria dos que usam o texto desconhece. Eu frisei uma coisa ali, olha lá no verso 3. O 2, pela hipocrisia de faladores tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo-se e
mandando se abster das comidas que Elohim criou para os fiéis e para os que conheceram a verdade, para as receberem com ações de graças. Meu irmão, você viu que eu destaquei o proibir casar? Mas a pessoa me manda o texto e ele não destacou o proibido casar. Ele destacou o abster-se das comidas que Elohim criou para os fiéis. E aí ela me manda o texto, que alguém tinha passado para ela. Ela me manda o texto destacado isso aí. Olhe bem. Aí destacou em cima, doutrina de demônios. Destacou em cima, espírito enganador. E o espírito enganador e a doutrina de demônio, ela está ensinando a abster-se da comida. E aí o que eles estão querendo chamar de doutrina de demônio e espírito enganador? Nós. Porque nós estamos proibindo eles de comer carne de porco, carnes imundas. Não, e o final da história ali, nós vamos pegar o final do texto e nós vamos pegar aquilo ali. Porque pela oração é santificado. Eu já ouvi isso demais. Não, irmão, você pegou e orou, está santificado, pode comer. Pode orar e comer. Irmão, seja um ser que pensa. Como é que pode orar e comer se o povo está morrendo porque está comendo? A oração deles não está valendo nada. Quantas pessoas acabam de comer uma feijoada? Eu conheci um pastor. Bateu uma feijoada na sexta-feira, infartou na sexta-feira. Sábado está no hospital internado pedindo oração. Não orou em cima da feijoada, não? Por que ela fez mal? Ora em cima. E está morrendo infartado, está morrendo com AVC. Ué, que oração que você está fazendo? Está valendo nada, não? E vão usar esse texto. Agora, você me entendeu o que eu quis dizer? Primeiro, texto tem. Mas eles não conhecem o contexto. Aliás, a maioria dos que pregam, que ensinam, não tem conhecimento. Fica usando texto sem contexto. Essa é a realidade. Sabe nem o que está falando. Como diz até o Rabino Shaul no outro texto. Não sabe o que falam, não sabe o que ensina. Não sabe. E fica dando texto de um contexto para ensinar para o povo. E falar o que não sabe. Rabino, aproveitando que o Wander fez menção, está bem nítido ali, ó, versículo 5. Porque é santificada pela palavra de Elohim e oração. Qual que é a palavra de Elohim? Agora vou voltar lá. O Rabino Shaul está falando para quem nesse texto? Vou fazer aquelas perguntas. As perguntas são o quê? Volta lá. Todo texto tem um contexto. Todo texto tem contexto. Dentro do contexto eu pergunto, quem escreve? Para quem escreve? Por que escreve? Não é, irmão, não é só pegar a Bíblia e sair disparando texto. Tem uns crentes que ficam decorando o texto sem contexto. Porque no capítulo tal, versículo tal, está escrito assim, e o verso anterior? Não sei, então vai estudar. Eu escutei isso demais. Tive uma turma aqui no seminário, no bacharel de teologia, um monte de pastores, irmão. Chegou aqui para estudar teologia judaica messiânica conosco. Rabino, mas e o versículo tal e o capítulo tal? Eu falei, você já leu o verso anterior? Não, deixa eu ver. Mas você sabe o versículo, por que você não sabe o outro? Não, porque
capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, está escrito assim: façamos o homem. Isso eu ouvi demais. Aí eu perguntava assim: me responde uma coisa, e o 27? Ah, deixa eu ler. Ué? Lê o 27. Ah, o 26 Deus disse, façamos. E o 27? Ah, não sei não, deixa eu lá ver. A texto sem contexto. Está me entendendo? 26 disse Deus, façamos. 27, criou, singular. E agora? Quer usar texto sem contexto? Você vai cair do cavalo de novo. Agora vamos voltar para quê? O Rabino, outro dia uma pessoa falou comigo assim, não é proibido comer carne de porco não, porque Deus deu uma visão para Pedro, né? De um lençol que baixava com muitos animais imundos. E embaixo está escrito assim, não se torne impuro aquilo que Deus criou. Mas aí eu fui observar que Deus não estava falando de animais, estava falando para onde ele estava sendo, Pedro estava sendo direcionado. Esse é um realmente usado. Mas o lençol de Pedro. Eu faço 3 perguntas em cima do texto. Primeiro, leia o texto de novo e vê se tem lençol. Não existe lençol lá. Começando lá. E o lençol de Pedro? Nem lençol tem lá. Segundo, Pedro teve uma visão. Como é que você mata e come visão? Terceiro, leia o contexto. O contexto não está falando de comida, está falando de pessoas. Simples assim. E eu ainda vou pegar um quarto. Quem disse que Deus falou lá? Deus falou. Irmão, leia de novo, estude, preste atenção. Quem disse que Deus falou lá? Olha lá o texto dizendo assim: ouviu uma voz. Foi ouvido uma voz. E a voz dizia, mata e come. E ele diz, de forma alguma, na minha boca nunca entrou coisa comum ou imunda. E a voz diz, não torne tu comum ou imundo o que eu santifiquei. É assim que está no texto? Não. O que Deus santificou. Então não pode ser Deus falando. Seja um analista da palavra. Analisa. Não sai falando bobagem, não. Ah, mas eu escutei. Pois é, por isso tem muita gente caindo do cavalo. Que vai atrás de escuta dos outros. Volta aqui no texto, para a gente ir acelerar. Esse texto, o assunto é o quê? O Rabino Shaul está falando para quem? De novo, vou te dar mais uma dica. Eu já acabei de falar quem é o grupo aí para trás. Quem é o grupo? Gnóstico. Grupo do texto é gnóstico. E olha o que está escrito. Eles proíbem o casamento. Rabino, mas e esse texto aqui? Como é que eu vou explicar ele? Como é que você vai explicar? Simples. Esse texto foi escrito para contra os gnósticos. Está falando de judeu aí não? Está falando contra judeu aí não? Está falando contra a palavra aí não? Está falando contra um grupo que está ensinando coisa? Amém? Cutuca o seu irmão. Pergunta, você conhece a biblioteca gnóstica? Ai, Rabino, eu nunca ouvi falar isso. Pois é. Biblioteca gnóstica, se você um dia quiser ir na minha casa, eu posso te apresentar ela. Tem mais de 50 escritos dos gnósticos. E um dos escritos vai falar de casamento, que eles eram contra. Eu peguei um pedacinho para você lá. Qual é o livro dos gnósticos que fala sobre casamento? O livro chama Testemunho da Verdade. Autor provável, Július Cassianus. Data da escrita desse livro. Isso é um livro gnóstico. Tá? Data provável. É provável, Július Cassianus, ou escrito em Alexandria.
Fim do século II, início do século III. O que este livro faz? O que eu acho nesse livro? Ele ataca a lei, que fala sobre a procriação, ressurreição carnal, corrupção sexual. Como é que a corrupção sexual era tratada nesse livro? Casamento e procriação. E ele vai falar também do nascimento virginal de Jesus. E que os cristãos devem viver uma vida virgem. Isso é ensino gnóstico, irmão. Você já tinha ouvido falar nisso ou não? Seja sincero. Não, né? Aí, ó. Ensinamento, tem fundamento gnóstico a coisa. Olha o que mais está nesse livro aí, olha lá embaixo. A serpente do paraíso é retratada como uma reveladora da vida e do conhecimento. Gnose significa... Quem é a reveladora do conhecimento lá no paraíso? A serpente. E Elohim é um demônio malévolo e ignorante. Olha o ensinamento gnóstico aí, ó. Você já ouviu alguém falar para você que... Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que eu coloquei. Deixa eu ver. Aguenta aí um tiquinho. Olha o que está nesse livro. Testemunho da verdade. A lei comanda que se aceite um esposo ou esposa e que gerem e se multipliquem como a areia do mar. Né? Isso está na Torá. Né? Foi ele quem viu o poder que desceu. Aí ele está falando de Yohanan, tá? No livro está falando de Yohanan, João, e João, ele fala assim, eles vão dizer assim, ó, João viu o poder que desceu sobre o rio Jordão, pois sabia que o domínio da procriação carnal havia chegado ao fim. O que eles estão dizendo aí? Não podemos, não aceitamos, não cremos, não gostamos de casamento. Aí, ó. Aqueles que estiverem sob o domínio da lei, está nesse livro, tá? Testemunho da verdade. Aqueles que estiverem sob o domínio da lei não serão capazes de entrar em contato com a verdade, tendo em vista a incapacidade de servir a dois mestres. Desde que a impureza da lei é manifestada, a pureza pertence à luz. Um monge chamado Hieracas, um monge gnóstico, da região do Delta, no início do século IV, dizia: nenhuma pessoa que fosse casada poderia herdar o reino dos céus. Olha para o seu irmão e pergunte: quem está proibindo o casamento na Bíblia? Judeus? O capítulo 4 de Timóteo pode ser aplicado a nós que estamos ensinando as pessoas santidade? Estão entendendo, querido? Quando eu pego Bíblia e uso Bíblia fora de conhecimento. Não é só ler Bíblia, tem que ter conhecimento. Tem que entender a coisa. Não, o ensinamento desse é, todo casamento é ruim. Quem for casado não pode herdar o reino. Esse era o ensinamento gnóstico. Captou a mensagem? Captou para quem que o rabino está escrevendo aquele texto, né? Eu não vou entrar em muito detalhe, não, porque no nosso tempo nem... Tem mais. Olha lá. Sim. É a questão do monge. Isso aí é um outro livro gnóstico, olha lá. Tenho também na minha biblioteca. A hipótese dos arcontes. Arcontes são seres criados como superiores, tá? Eu não vou entrar em detalhe, não. Olha o que ele diz. Assim que Eva foi enganada e comeu a fruta da árvore, foi do demônio que ela gerou Caim. Irmão, esse ensinamento aqui tem denominações ensinando isso hoje. Isso é ensinamento gnóstico. Aonde está o livro lá? Está entendendo, querido?
É por isso que eu disse para você, não é só você pegar, comprar livro, começar a estudar coisas que você não sabe de onde que vem e vai atrás de... Só Hashem. Volta agora. Deixa eu concluir esse texto aqui agora e vamos para a Torá. Vou fazer para você uma pergunta até simplesinha. Proibindo o casamento e mandando, né, tá ali entre colchete, né, o chave, se abstém das comidas que Elohim criou para os... Meu irmão, presta atenção. Estão usando esse texto aqui para falar de nós. Olha o que o texto diz. Primeiro, eles proíbem casamento. Onde é que você já viu o judeu proibir casamento? Ou nós já ensinamos isso aqui? Presta atenção. Abster-se das comidas que... Primeiro, meu irmão, abster de comida. O que a Bíblia chama de comida é comida. O que a Bíblia chama de imundo é imundo e acabou. O que a Bíblia chama de imundo não se come, porque não é comida. Agora o texto está dizendo, Elohim criou para os fiéis. Para quem mais? Os fiéis e quem mais? Conhecem e recebem com ações. Meu irmão, presta atenção no texto. Onde que você já viu alguém que conhece a verdade, pegar uma coisa que o Eterno falou para não comer, ele comer? E tem mais, não é só comer, é lá, receber com ação de graça, contexto bíblico, recitar bênção. Como é que eu pego uma coisa imunda e recito bênção sobre ela, se vai contra a palavra? Eu conheço a verdade. Verso 4. Porque toda criatura de Elohim é boa, não há nada que se rejeitar, se for tomada com ações. Entenderam ou não? Nada que Elohim criou pode ser rejeitado, se for recebido com ações de graça. Se eu recitei bênção, eu não tenho como rejeitar. Porque eu só recito bênção no que o Eterno falou, que é para mim recitar bênção. Entenderam? Eu não recito bênção sobre o que o Eterno não falou, ou que ele disse que não é comida. Como é que eu vou recitar bênção sobre isso? Por isso que a pessoa ora, como falam, rezam, seja lá o contexto que a pessoa está, come e passa mal, e adoece, e morre. O povo está morrendo por quê? Por que o povo está morrendo? Falta de conhecimento. O Eterno fala, vai contra a palavra do Eterno. Adianta recitar a benção? Por quê? Aí vem o 5. Porque ela é santificada e... Olha para mim. Presta atenção nisso. Passou na palavra? Passou. Está provado pela palavra? Pode recitar a benção. Pode orar. Pode abençoar. Aliás, nós não abençoamos. Nós bendizemos. Eu recito bênção. Eu recebo com bênção o que passa na palavra. Se não passa na palavra, não tem como recitar bênção. Não é santificado. É só orar. Não existe oração contra a palavra. Como é que eu oro contra o que o Eterno fala? Gente, vamos ser pensantes. Eu não precisava nem de Bíblia. Eu vou na prática, eu vou nos hospitais, eu vou no centro de saúde, chego lá e pergunto, a senhora está doente? Vou no hospital, tem gente internada, pergunto, bom dia, boa tarde, a senhora tem alguma fé? O que vai responder? O que vão responder para mim? Tem, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou isso, você crê em Deus? Eu creio. Mas por que a senhora está aqui no hospital doente? Qual que é o seu problema? Vai ver que a maioria dos problemas de saúde entra pela boca. E por que entra pela boca? Porque não passou, não foi aprovado pela palavra. Se for aprovado pela palavra, eu posso orar.
Se não é aprovado pela palavra, não adianta orar. Entendido isso? Amém? Se não passa na palavra, não é santificado. Porque, olha lá, eu não vou entrar em detalhe, mas Yeshua fala isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é santificado pela palavra. Se não passa na palavra, adianta orar não. Eu vou orar aqui em cima disso e Deus não vai contra a sua palavra. Você vai comer e mesmo tendo orado, você vai comer, passar mal e pode até morrer. Quantos estão comendo aí, infartando, porque entope as veias tudo, vai na palavra, não passou. Aquela gordurinha, Senhor. Eu não estou falando só do imundo, não, tem mais coisa na palavra. O Eterno falou que a gordura é de quem? E o que ele diz mais? Você não vai comer lá. Ela é minha. Mas eu não posso dar para ele. E eu sou o templo dele, então vou pôr no templo dele. Vai. Top veia, infarta, dá AVC, né? Rabino, mas você está falando que é para mim abandonar aquela picanha? Aquela gordurinha? Vamos para a Bíblia? Passou na palavra? Passou na palavra? O que a palavra diz? Então, viva a palavra. Quer viver? E o Eterno falou, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Obedece a palavra, você terá vida. Desobedece a palavra, você vai morrer. E não adianta orar, não. Não adianta fazer campanha de oração né? Rabino, você está dizendo então que a gente não pode adoecer? É isso que eu estou dizendo? Não. Eu estou dizendo que você morre quando você sai da palavra. E morre pela boca. E estou dizendo que aquele texto que o Rabino Shaul disse, não está falando de nós, que ensinamos a você viver Bíblia, viver palavra. Ter uma vida saudável de acordo com a palavra do Eterno. Amém? Estou dizendo que você não possa adoecer e que você não vá adoecer também. Estou dizendo que se você obedece, você terá vida. E como diz a própria palavra, vida em abundância. Amém? Abandone Viva a palavra. Êxodo capítulo 3. Me perdoe aí, né? Eu não vou dizer que eu perdi tempo, que eu tenho certeza que te edificou bastante, né? Em conhecimento, tudo isso que a gente viu aí. Capítulo 3 de Shemot, Êxodo. O texto nosso, querido, de Êxodo, ele começa, nessa porção nós vamos entender que há a manifestação a partir de agora, né? Tudo isso aqui é escrito porque vai surgir um personagem chamado Moshe. E é nesta porção que Moshe vai se manifestar, né? Pergunto para você, o texto de Êxodo, ele está preocupado em falar da vida de Moshe? Irmão, deixa eu até pegar mais um ganchinho aqui. A Escritura, nem sempre ela entra em detalhes, em muitos detalhes. Significa então que eu posso adquirir mais detalhes das Escrituras usando outras fontes de estudo. Tá? É claro que eu tenho que tomar o cuidado quando estas fontes de estudos ou esses personagens não vão contra a própria Escritura para me trazer alguma coisa. É isso que eu disse lá atrás. Os chamados
o chamado Talmud, Midrash, Gemara, né? Você tem que tomar cuidado com isso. Tá? Há coisas que te ajudam, há coisas que te auxiliam, mas há coisas que você não pode se apegar. Tá certo? Há midrashes que não têm fundamento bíblico. É coisa daqui. Abra um parênteses aí. Eu falei do gnosticismo, que estava lá no tempo da Brit Hadashah. O gnosticismo, ele é um gnosticismo cristão somente? Não. Tá? Gnosticismo é só um título geral para um grupo, tá? Um grupo geral, tá? Não é só gnose cristã. É um monte de gnose. A palavra gnose significa conhecimento. É um monte de ensinamentos na época. Tinha muita. Entendeu? Então, há até gnose judaica. E a gnose judaica que ainda está nos nossos dias. Né? Por isso que eu disse, tome cuidado. Tome cuidado com o que você pega. Tome cuidado da fonte que você está extraindo coisa. Né? Eu dei aí só uma pincelada. Eu disse para você que a biblioteca gnóstica, ela tem mais de 50 volumes. Tem mais de 50. Eu tenho lá, tem mais de 100 escritos. Eu tenho guardado na minha biblioteca. Fosse falar disso e poderíamos virar aqui até o ano falando disso, de tanta coisa. Inclusive usando a Brit Hadashah. Né? É porque outro dia eu até falei isso aqui. Irmão, tem um contexto. Se você não conhece o contexto, você vai falar bobagem. Vai falar coisa que a Bíblia não está dizendo. Ou vai tirar do contexto para falar coisa que... Volta agora. Amém? Então, propósito da Torá, né? E agora a partir do livro de Shemot, é anunciar os feitos maravilhosos do Eterno. Está me entendendo? É claro que há momentos que a Bíblia relata algumas coisas em pormenores e outras vezes não. Então a vida de Moshe, por exemplo, ela não vai se ater aqui em detalhes. Simplesmente vai falar que ele vai nascer, vai ter um episódio que ele vai ser criado, e simples, daí a pouco ele está com 80 anos. 80 anos. É muito tempo. Né? Eu acredito que acho que no nosso meio não tem ninguém com 80 anos, né? E 80 anos, Moshe? Tem! Tem alguém com 80. Temos uma vozinha com 80, né? Com mais de 80, né? Aí, ó. É uma vida, né? Olha aí. É uma vida. Né? E é nessa vida que Moshe começa o seu chamado ministério, vamos chamar assim, né? Seu serviço para o Eterno. Bom, resumindo o capítulo 1, então, né? Os filhos de Israel aqui são destacados, né? Descendo para o Egito. Né? Existe uma, entre aspas, divergência, tá? Porque o verso 5 está assim: e foram todas as almas que saíram da coxa de Jacó, 70 almas. E Yosef estava no Egito. Se você ir lá no livro de Atos, capítulo 7, verso 14, alguém, por favor, abra aí e leia para a gente. E José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Bom, Atos 7, 14 está dizendo que a parentela toda era de 75. Aqui está dizendo, e foram todas as almas que saíram de Jacó, 70 almas. E aí? Há supostamente uma contradição. Né? Mas como eu sempre menciono, irmão, leia texto e olhe os detalhes. O texto está dizendo, e foram todas as almas que saíram da coxa de Jacó.
Se sai de Jacó, não está contando Jacó. É o que sai, 70. E o texto continua. E Yosef estava no Egito. Isso não significa que Yosef não está sendo contado com 70. Porque ele está no Egito. Então, os 70 que está sendo mencionado aqui, é os que estão descendo ao Egito nesse momento. 70 que saíram, mais Jacó, 71. Yosef está no Egito. A esposa, 2 filhos. Quanto que deu? 75. Ok? Está entendendo? Então é por isso que eu digo, preste, né? Tem que observar detalhes quando se, né? Às vezes antes de falar determinadas coisas. Morreu Yosef, todos seus irmãos, toda aquela geração. Os filhos de Israel. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram, fizeram-se fortes. Levantou um novo rei que não conheceu Yosef e disse a seu povo: eis que o povo de Israel, o povo dos filhos de Israel, é mais numeroso e mais forte que nós. Vinde e usemos de astúcia para com eles, quiçá se multiplique e aconteça que, havendo guerra, se una também ele com os nossos inimigos. Peleje contra nós e suba da terra. Puseram sobre ele chefes de impostos para o... Como é que está na tua Bíblia? Afligir com as suas cargas. A palavra aqui é anotou, tá? A palavra afligir aqui, ela vem de uma raiz do hebraico, que significa humilhar. Tá? Então o que eles fizeram com Israel? Então a palavra está afligir, mas a ideia é que eles foram humilhados. Olha para o seu irmão que está ao teu lado. Pergunte para ele, quando que o homem consegue tocar o coração do Eterno? Tem um texto que o salmista expressa, ele diz assim: o arrogante, o Eterno conhece de longe. Mas o humilde... Tem um outro texto que é dito assim: ele habita com o contrito, abatido, humilhado. Não é isso que está no texto? Irmão, não existe momento melhor para atingir o coração do Eterno quando nós nos humilhamos. Inclusive foi dito isso lá em Crônicas: se o meu povo, que assim é chamado pelo meu nome, se este povo se humilhar, eu ouvirei. Qual a melhor forma, então, se você está precisando de algo, você precisa tocar o coração do Eterno. É claro que eu estou usando linguagem aqui, né? Antropomórfica. Eterno não tem coração. Isso é uma linguagem humana, né? Você quer receber do Eterno algo, com a melhor forma de você alcançar? Humilhação. É na humilhação que o homem se deixa ou se faz conhecer. Às vezes as pessoas no seu dia a dia, eles são tão arrogantes, tão soberbos. Aí quando vem uma situação que humilha essa pessoa, ela mesma passa a se conhecer. E o Eterno até já falou isso num outro texto. Ele fala com o seu povo: eu fiz vocês passarem pela humilhação, para que você entendesse o que estava no teu coração. Eu vos fiz humilhar, eu vos fiz passar fome, para que vocês aprendessem que nem só mas de toda. Ou seja, o Eterno então trabalha quando vem uma humilhação. E aqui o Eterno vai trabalhar quando o seu povo começa a ser humilhado. Entendeu isso? Né?
Caminhando aí um pouquinho mais, né? E eles, além da humilhação, eles têm aí um outro problema. Por quê? Verso 15 diz assim: e disse o rei do Egito às parteiras hebreias, cujo nome da primeira é Shifrá, e o nome da segunda Puar. Tá? Quem são essas mulheres? Né? Shifrá, diz aí um comentário judaico, diz o Midrash, que Shifrá é a Yochebed, tá? E a Puá é a Miriam. Tá? Isso é um comentário. Ah, Rabino, a Bíblia não diz isso. Não, a Bíblia não diz, mas tem esse comentário. Pode ser? Pode, não teríamos problema com isso não. Né? Quando servires de parteiras hebreias, vereis sobre o assento. Se for filho, matá-lo-ei. Se for filha, viverá. Temeram a Elohim as parteiras e não fizeram como lhes havia falado o rei do Egito. Deixaram os meninos viverem. Né? Evidente que estas mulheres têm temor. Pode ser realmente essas duas, sim. Pode ser. Amém? Verso 20. Fez Elohim bem as parteiras, e o povo aumentou e tornou-se muito forte. E foi porque temeram Elohim as parteiras, ele lhes estabeleceu castas. Então elas foram recompensadas pela essa atitude. O que é uma casta? Hã? Castas, né? Tem um texto que o Messias falou, né? Supostamente falou. Vou entrar em detalhe, não. Supostamente falou sobre uma casta de demônios. Tá? Ah, irmão, casta é de demônio. Não, irmão. A palavra casta, a ideia de uma palavra casta é uma família, é um grupo, é um ajuntamento de né? Aqui no caso, pessoas. Lá fala de demônios. Mas não quer dizer que casta é de demônio, não. Tá certo? E ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: todo filho que nascer, lança-lo-eis no Nilo, e toda filha deixá-la-eis viver. Né? 2 está assim: foi um homem da casa de Levi, casou com a filha de Levi, e a mulher concebeu. Eu disse aí foi um homem, né? Está na sua Bíblia, foi um homem? Né? É porque aqui na Torá não tem. Ou melhor, não foi traduzido. Tá? No hebraico está lá homem, mas não foi traduzido. Só ficou assim: foi um da casa de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, vendo que ele era bom, escondeu-o 3 meses. Queridos, de novo, comentários. Né? Eu disse que eu não vou entrar em detalhes sobre comentários, mas há comentários e comentários. Preste atenção. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Existem N comentários aqui. Eu disse para você que a mulher aqui, lá atrás mencionada, é Yochebed. Yochebed é a mãe de Moshe. Existe comentário, existe Midrash que menciona que essa mulher tem 130 anos. Né? Comentário. A Bíblia não entra nisso, não fala disso. Né? E diz que ela deu à luz, né? E vendo que era bom. Essa expressão, vendo que era bom. Existe Midrash, existe comentário que menciona que Moshe nasceu já circuncidado. E é por isso que está dito aí que, vindo que o menino era bom, ele não precisou ser circuncidado. Comentário. Tá? A Bíblia não menciona que ele foi circuncidado. Né? Lá na frente vai mencionar que ele circuncidou seus filhos, né? Um episódio lá. Mas são comentários. Então, só estou te comentando, que talvez você escute isso, tá? Não temos problemas com isso, não. E escondeu, né? Escondeu por 3 meses, né? Ou aí está 3 luas, não é isso? Não podendo mais escondê-lo, tomou para ele uma arca, né? E aí vem o verso
verso 5, né? Que diz que eles devem, coloca ele, você já sabe da história. Verso 5 está assim: e desceu a filha do faraó para se banhar no Nilo. E as suas criadas andavam do lado do Nilo. E viu a arca dentro do carriçal, e mandou a ser criada e a pegou, né? Essa mulher ela era chamada no Midrash de Bitiá, tá? Essa mulher, né? Ou ainda chamada de Binatelá, ou Bitiá. É o nome da mulher aí, essa filha de Faraó. Você já conhece a história, eu não vou me ater, né? Fato é que ela chama, né? Ali logo manifesta uma menina, né? E o verso 6 está assim: e abriu e viu o menino, e eis que parecia um moço que chorava, teve compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. E disse sua irmã do menino, a filha do faraó: queres que eu vá chamar para ti uma mulher, ama das hebreias, que amamente o menino para ti? Né? Diz um Midrash que aqui a menina está com aproximadamente 13 anos, isso é um comentário, tá? Outro Midrash diz que ela tem 6. Aí eu disse para você que você tem que tomar cuidado com o Midrash, por quê? Se você volta no capítulo 1, é mencionado que Puá é Míria. Como é que uma menina de 6 anos pode ser parteira? Vocês estão entendendo? É por isso que eu menciono, cuidado. Né? Tem comentário que faço, tem fundamento, tem outros que não sai falando não, porque você vai ter problema com a Bíblia. Amém? Ela aí uma menina, diz alguém que ela tem por volta de 13 anos, outro diz que ela tem 6. O fato é que ela se manifesta aí e arruma para alguém para amamentar Moshe. Quem que ela escolhe para amamentar? Quem que ela vai chamar para amamentar ele? Né? Isso aí. Né? Tomou a mulher o menino, o amamentou, cresceu o menino, ele o trouxe, e ela o trouxe à filha do faraó, e foi para ela como filho, e chamou seu nome Moisés, Moshe, e disse: porque das águas o tirei. É muito discutido aqui, né? O Moshe, né? Porque alguém fala: porque o Moshe é nome egípcio, né? E realmente em egípcio Moshe significa exatamente o que está escrito aí mesmo: tirado das águas, ok? Agora, Moshe na língua hebraica significa o quê? Aquele que tira para fora. Aquele que tira para fora. Entendeu? Em egípcio, Moshe significa tirado das águas. Mas em hebreu, Moshe significa aquele que tira para fora. Ou seja, no próprio nome que a mulher dá para Moshe, já veio carregando o seu ofício. O que ele iria fazer no futuro. Benção? Né? Agora, uma pergunta que eu poderia fazer para nós nesse momento é: então nós temos em Moshe um papel de um homem que eu poderia usar como redentor, ou aquele que tira para fora. Qual é o outro Moshe que iria cumprir esse papel? Yeshua. Você lembra que mais na frente o Eterno vai falar exatamente isso: eu vou levantar um profeta semelhante a ti. Outra versão, um outro profeta semelhante a ti. Né? O que é a função desse profeta? Tirar também um grupo para fora. Amém? Né? Então, não vamos nos ater a isso, mas Moshe é um antitipo, como a gente diz na teologia, do Messias. Tá certo? Ele cumpre também esse papel, já vindo pelo seu nome. O nome de Yeshua.
O que significa Yeshua? O eterno é Salvador, ou o eterno salvará. Né? Inclusive o texto, quando é dado o nome para Yeshua, é dito, e se chamará o seu nome Yeshua, porque ele, Yoshia, salvará. Né? Ou seja, carrega no nome o seu papel, seu ministério, o seu futuro trabalho. Amém? Amém? Né? Vamos dar uma acelerada aí? Bom, então a pergunta que eu vou fazer para você é: Moshe já está carregando no seu nome uma função, tirar para fora. Será que ele não ficou sabendo disso durante essa estada com a sua mãe? O que você acha? Se a gente caminhar um pouquinho aqui, se você ver no verso 11, está assim: foi naqueles dias que cresceu Moshe, foi ter com seus irmãos e viu as suas pesadas tarefas. O que ele foi fazer no meio dos seus irmãos? Foi lá visitar alguém. O que ele carregava no nome? Você vai tirar para fora. Bom, já cresci, já virei homem. Então acho que já está na hora de eu ver como é que vai ser esse negócio, né? Está entendendo? E aí o texto diz que ele, né, encontra uma situação, né? E ele viu um egípcio, vocês já sabem da história, ele fere esse egípcio, ou mata esse egípcio, tá? Saiu, né, e virou-se para cá e para lá, e viu que não havia ninguém, e matou o egípcio, escondeu na areia. Saiu no segundo dia, e eis que 2 homens hebreus estavam brigando, e disse o mal, porque feres o teu próximo. E disse: quem te pôs por homem, príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu Moshe e disse: agora, sem dúvida, foi conhecido o caso. Ouviu o faraó este caso e procurou matar a Moshe. Pergunto para você: quem são esses homens aí que Moshe deparou com eles brigando? Lá na frente a gente vai ver esses 2 manifestos novamente, né? Diz um comentário que eles são Nadab e Abiú. Isso é um comentário, tá? Só comentário. Não podemos falar porque a Bíblia não, ou a Torá não está dizendo. Amém? Então é aquilo que eu repito, cuidado para você mencionar coisas que não está escrito. Tá bom? Não é não mencionar, é fazer afirmações. Entendido? Né? Porque às vezes o negócio vai... E o chefe, aí, né, ele ouviu, fugiu, né? Gente, está vendo que simplificou a história toda? Ele já está aqui com, né, um tempão, né, já de crescido, já um homem velho, né? Modo de dizer. E Moisés fugiu da presença do faraó e deteve-se na terra de Midian. Irmão, presta atenção. Onde é que Moshe está? Eu não pus aqui um mapa, né? Poderia ter posto um mapa ali para você. Onde é que ele está? Egito. Fugiu para onde? Onde que está Midian? Onde que está Midian? Se você ir lá no mapa lá, Egito está à sua esquerda. No alto lá está o mar Mediterrâneo. Passando pelo Goshen, que é onde estavam os judeus. Passando por ali você tem Canaã, a terra de Canaã em cima. Atravessando o rio Jordão, Mar Morto, né? Mar da Galileia. Atravessando do outro lado você tem ainda um pedaço de Canaã. E mais para baixo, do outro lado do conhecido Mar de Junco, você tem Midian, que hoje é Arábia Saudita, né? Ou terras árabes. Entendido? É lá nesse local que Moshe fugiu. A pergunta, o texto diz que ele fugiu e está em Midian, né? Parece que é daqui no Barreiro, né? É aquilo que eu disse no início. Você está lendo o texto, você não dimensiona as coisas.
E por que eu não dimensiono? Porque às vezes na minha cabeça eu não tenho este conhecimento. Então eu acho que, né? Aí fugiu, foi ali para... Não, mudou para o bairro seguinte. Não, meu irmão. É uma longa caminhada. Agora, o chefe de Midian tinha 7 filhas, vieram tirar água, encheram tanques, né? Conclusão aqui. Ele se encontra em Midian, e o verso 18 está assim: e vieram a Reuel, Jetro, seu pai, disse: por que se apressaram para vir hoje? Disseram: um homem egípcio, um homem, livrou-nos das mãos dos pastores e também tirou água para nós e deu-a de beber ao rebanho. Moshe, querido, como é que ele está vestido? Entendeu isso? Um homem egípcio. Né? Eu disse para você que eu não ia me ater em muito detalhe, mas Moshe era um alto general no Egito. Se tornou isso. Há uma história que ele conquista N territórios para o Egito. Isso é livros extra-bíblia. Né? Extra-bíblia. Tá? Há até um comentário que ele alcançou um reino que ele era inatingível. Por quê? Porque as pessoas daquela região, elas tinham uma região que era desértica. E nesse deserto havia serpentes voadoras, serpentes de asa. E diz essa história que Moshe descobriu uma forma de atravessar esse deserto no meio dessas serpentes. Porque ninguém tentava fazer isso. E ele passou ali com um exército e ele conquistou esse reino para o Egito através desta técnica, vamos dizer assim, que ele, né, usou para atravessar no meio das serpentes voadoras. Ai, Rabino, mas tem um ditado que diz que Deus não dá asa à cobra. Irmão, isso é ditado do mundo. Tá? Cobra já teve pé, cobra já teve asa. Tá? Amém? Bom, resumindo aqui a história, Moshe se estabelece nesse local, né? Toma ali uma das filhas como esposa. E o verso 21 diz assim: consentiu Moshe em morar com o homem, e ele deu sua filha Tzipora, sua filha, para Moshe. Deu à luz um filho e chamou o seu nome Gershom. Gershom. Gershom, está traduzido na sua Bíblia como peregrino, né? Ger é peregrino, Shem, nome, tá? Então é como se ele disse: meu nome é peregrino, meu nome é estrangeiro, tá? Tendo sido em terra estrangeira. Naquele dia morreu o rei do Egito, suspiraram os filhos de Israel pelo trabalho e gemeram. Subiram seus clamores ao Elohim, e ouviu o Elohim os seus gemidos, e lembrou-se. E lembrou-se Elohim de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Elohim os filhos de Israel e levou em conta. Lembrou-se. Irmão, eu disse para você que você tem que ler Bíblia dentro do contexto da Bíblia. E um contexto da Bíblia chama língua. Você não pode ignorar que a Bíblia é escrita numa língua. E nesta língua, muitas coisas traduzidas para nós, nem sempre é o que nós entendemos. Tá? Por exemplo, a palavra lembrar aqui, né? A palavra lembrança vem de um verbo ou de uma raiz que, né? A gente até tem uma festa em cima dela, né? Que é a festa da lembrança do holocausto. Yom Zikaron, tá? Dia da lembrança, tá? O Zahor, né? Aqui está
Vaizekor, tá? Que está aí no texto. E lembrou. O que isso significa? Tá? O verbo zahar quer dizer pensar e meditar. Não é que esqueceu. Está entendendo? Então, na língua hebraica, como é traduzido como lembrar, não quer dizer que se esquece. Quer dizer que você está pensando naquilo, você está meditando naquilo. Está entendendo? Não é que você esqueceu. Né? Mas no português, a ideia de lembrar é essa, né? É por isso que eu disse, cuidado com a sua língua sendo levada para a Bíblia. Mesmo verbo. Ah, irmão, né? Bem observado. A Torá diz, lembra-te do Shabat. Ué, se é para lembrar, se a palavra é lembrar é porque esqueceu? Não. O que está querendo dizer? Pensa no Shabat, medite no Shabat, medite no Shabat. O que você está fazendo aqui hoje? Né? Pegar a escritura, meditar, ler texto. É para fazer isso no Shabat. Amém? Baruch Hashem. Bom, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, chefe de Midian, conduziu o rebanho para trás do deserto e veio ao monte de Elohim, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo de Elohim numa chama de fogo no meio da sarça. Preste atenção agora que eu vou me ater aqui um pouquinho. Nosso tempo já acabou, mas eu quero pegar um ganchinho aqui bem rápido. Apareceu, onde é que ele está? Onde ele está? Midian. Midian está onde? Arábia. Mas o texto está dizendo aqui que ele levou o rebanho perto de Horebe, o monte de Elohim. Pergunto de novo, qual o outro nome dado para esse monte? Sinai. Pergunto de novo, esse monte está onde? Arábia. Como é que você tem um mundo hoje, até cristão, levando pessoas para o Egito e dizendo que o Monte Sinai está lá? E eu vou te dar mais uma coisa que está no texto. Aparece aqui um anjo, eu vou ler em hebraico para você, verso 2. Vaierá malar yud rei vav rei. Presta atenção, Vaierá malar yud rei vav rei. E apareceu, e foi visto, malar. Regra da língua hebraica. Não havendo artigo definido, o artigo é indefinido. Tradução é, e foi visto, malar, um mensageiro do Eterno. Mas se você ir agora na sua Bíblia, pode conferir aí na sua Bíblia tradicional, que existe aqui um artigo que não existe no texto hebraico. E eu vou só, meu tempo não dá, mas eu vou só te adiantar. Vou colocar quase 99% de textos onde aparece um mensageiro. Na maioria dos textos, este mensageiro é colocado nele um artigo definido. Na sua Bíblia, porque não existe no texto hebraico. E tem mais um problema que é induzido você ao erro. Porque põe o com artigo, é um A em letra maiúscula. Confere se não está aí. Tem aí na sua Bíblia? Anjo com letra maiúscula. E põe um artigo aí também, não tem? Aí ficou O, letra maiúscula, anjo, letra maiúscula. Não é? Isso não existe nem neste e em nenhum monte de texto na Bíblia. Rabino, você tem certeza? Tem. Fui na língua hebraica conferir todos os textos. Todos os textos onde
Tem isso aí. Eu conferi. E posso te falar com quase 100%. Não vou falar com 100 não, mas com quase 100. A gente é humano, né? Tudo que foi possível eu fiz. A maioria dos textos onde tem artigo, ele não existe em hebraico. E ainda induz você colocando um maiúsculo aí. Por que põe maiúsculo? Não, porque esse anjo aqui é Jesus, este anjo é Yeshua, este anjo é isso, este anjo é Deus. Irmão, o nome dele é mensageiro. Mensageiro significa alguém que é enviado por alguém para alguém. Não pode ser o próprio dono da mensagem o mensageiro. Seja um ser pensante. Estou enviando o mensageiro. O mensageiro é Deus. Uai, se é o Deus o mensageiro, não precisa de mensageiro, é Deus. Amém? Amém? Entendeu? O texto diz, e apareceu um mensageiro. Um mensageiro. De Elohim. Numa chama de fogo. Mas Rabino, esse mensageiro aqui, ele está falando como se próprio Deus. Então é Deus. Irmão, acorda. Acorda. Eu sei que é ensinado um monte de coisa. Eu disse para você que é ensinado tanta coisa que não é Bíblia. Usam Bíblia, mas não é Bíblia. Porque o anjo aqui está falando como se fosse Deus. Quantos profetas falam como se fosse Deus e não são Deus? Por que o Eterno não pode usar a boca de um anjo? É o Eterno falando na boca do anjo, do mensageiro. Esquece essa palavra anjo, porque isso é grego. O mensageiro está sendo usado para falar como se fosse o Eterno. É porque o Eterno está falando na boca dele. Simples assim. Ele não fala na boca de profetas? Quando levanta um profeta no meio do povo, e às vezes diz, assim diz o Senhor. Eu, o Senhor, te digo, meu servo. Aí você vira e prostra lá diante e fala, Deus falou comigo hoje, e vou adorar essa irmã ou esse irmão. Você faz isso? De jeito nenhum. Mas por que vão fazer com anjo? E modificando Bíblia ainda para fazer. Isso é tradução que você tem em português. Vamos lá. Do meio da sarça. Olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e disse Moisés, aproximar-me-ei, verei essa grande visão, porque não se queima a sarça. E viu o Eterno que ele se aproximou para ver, e chamou Eterno de dentro da sarça e disse, ele está usando a boca de quem naquele momento? Do mensageiro. Ele está chamando lá de dentro. E disse, eis-me aqui. E disse, não te chegas para cá, tira o sambá, porque o lugar que estás é terra santa. Disse quem? Disse quem? Vamos, me ajuda? Verso 6. E disse, eu sou o Elohim de teu pai, o Elohim de Abraão, de Isaque e de Jacó. Escondeu Moshe a sua face, porque teve medo de olhar para Elohim. Irmão, Elohim está ali manifesto? Sim ou não? Manifesto. Sim, na pessoa de quem? Do seu mensageiro. Amém? Simples assim. E disse o Eterno, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, seu clamor. Desci para o livrar do poder do Egito. Meu irmão, onde é que você vai ler na Bíblia que Deus desce? Se Ele é onisciente, presente e potente, como é que Ele pode descer? Deixei o Miguel tomando conta lá em cima e desci. Aí, enquanto o Eterno não estava, o Miguel sentou lá no trono e falou, sabe que esse trono aqui é até gostoso, sabe? Está dizendo, se eu for interpretar como muitos interpretam, aí, desci. Mas se descer, está aqui agora. É esta a realidade? Não.
Ele está usando a boca de alguém, ele está manifesto na pessoa de alguém, que é o seu mensageiro. E é por isso que ele usa essa linguagem. Irmão, o Eterno não pode descer, ele está em todo lugar. Amém? É isso, por isso que ele é o Eterno. É por isso que ele é único, unipre. Amém? Tenho visto a aflição do meu povo que está seu clamor. Desci para o livrar do poder do Egito, para fazer subir daquela terra, para uma terra boa, espaçosa. E agora eis que o clamor dos filhos, verso 9, dos filhos de Israel veio a mim, e também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora vem, te enviarei ao faraó, e tira meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Disse Moisés a Elohim: quem sou eu que irei ao faraó, tirarei os filhos de Israel? E disse: porque estarei contigo. Olha para o seu irmão. Pergunte para ele: quando o Eterno está com você, ele está com você de que forma? Como é que ele está comigo e com você ao mesmo tempo? Abra um parênteses aí. Abra um parênteses aí. Irmão, você tem que entender que a Bíblia é um texto, é um livro de homens falando de um ser transcendente, usando linguagens humanas. Entendido? E se você não entender isso, você vai falar bobagem e bagunça. Tá? Tem que entender isso. Preste atenção. Yeshua disse lá num texto, ou de 2 textos ou mais. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até. Tem um outro texto que falou assim: onde houver 2 ou em meu, eu Mas peraí, Yeshua não é homem? Não tem corpo? Sim ou não? Ele subiu daqui e levou o corpo. O Eterno não tem corpo, mas Yeshua tem corpo. O corpo de Yeshua passou por um processo, né, que é o processo que nós iremos passar no futuro, né, que é o corruptível se revestir da incorruptibilidade. Sim, Yeshua já passou por isso. Por isso que ele é dito que ele é o princípio, né? O primeiro, primogênito, dentre os mortos, a primícia dos que dormem. Tá. Mas como é que ele pode então dizer que se tiver 2 ou 3, ele está no meio, não sendo Deus? Irmão, então ele é Deus, porque ele está dizendo que onde houver ele está. Então ele é Deus. O que a Bíblia nos ensina? Ele falou no outro texto, Yohanan, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas ele está falando do Rua. Se você ler lá no texto, eu vou dar para vocês um consolador, o Rua. Depois ele fala: eu não vos deixarei órfãos, volto para vocês. Então ele está com 2 ou com 3, ou onde estiver alguém reunido com mais, ou ele está conosco todos os dias, através do Ruá, do seu Pai. Entendido? Entendido? Então como é que o Eterno está conosco? Ou como é que Yeshua está conosco? Através do Rua do Pai. E o Rua do Pai está em todo lugar, porque ele é o próprio Pai. Amém? E é claro que esse Rua, que Yeshua tem intimidade com o Pai, pode compartilhar com Yeshua coisas nossas. E ele, como diz a Bíblia, intercede até por nós. Amém? Quer dizer que ele é Deus? Está em todo lugar? Não. Amém? Volta para cá. Concluir aqui com o verso 14, que eu até deixei lá.
Disse Moshe, quem sou eu para irei? E disse o Eterno, eu estarei contigo, será para ti o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Elohim sobre um monte no Egito. Amém? Amém? Ah, não é não? Oi? Por favor, antes de Yeshua enviar o Ruach Kadosh, o povo antes de Yeshua estava sem o Ruach Kadosh? Não. Yeshua, na verdade, está falando para os seus discípulos. O Rua já estava aqui? Já, ele até falou. Ó, eu vou dar para vocês um consolador. Ele habita. Ele habita. Vamos lá? Ele habita com vocês, mas ele vai estar em vocês. Já habitava? Já. O Eterno está em todo lugar. Agora, tinha poucos que tinham o Ruach neles, mas está junto? Estava. Amém? Ele habita convosco, mas vai estar em vós. Aí é diferente. Aí é algo mais elevado. Amém? Deixa eu concluir, meu tempo já acabou. Eu fiz aqui um trocadilho. Havereis, tirar o povo do Egito e servireis a Elohim. Me ajuda? Neste monte. Aonde que ele está? Aonde que ele está? Nome que tinha no momento. Midian. Midian hoje é Arábia, mas na época era Midian. Aonde que o povo vai para servir o Eterno? Midian. Esse monte também é chamado do quê? Sinai. É onde que Moisés levou o povo? Que recebeu a Torá e etc, etc? Sim. Então, existe Monte Sinai no Egito? Não, isso é catolicismo. O catolicismo estabeleceu esse monte desde os seus primórdios lá atrás, como o Monte Sinai. Tem um monastério lá no pé dele. Tá? Isso é catolicismo. Ah, Rabino, então se eu for lá para o Monte Sinai no Egito, o que é que eu estou defendendo e concordando? Com o catolicismo. Amém? Rabinos, os moços que faz caravana, vai te pegar na esquina. Peguem. A verdade é essa. Não existe Monte Sinai no Egito. Gostem eles ou não. Existe, está lá, tem N fotografias dele, depois eu vou dar para vocês, mais na frente. Vou dar fotografias do Monte Sinai verdadeiro, tá? E como que ele é hoje, como é que ele era um tempinho atrás. Hoje não pode subir lá não, que os árabes... Deixa eu concluir aqui. 13, disse Moshe a Elohim, eis que quando vieram os filhos de Israel, lhe disser, o Elohim de vossos pais enviou-me a vós, dirão para mim, qual é o seu nome? O que direis a ele? Verso 14 que eu pus ali, ó. Disse Elohim a Moshe, serei o que serei. Disse, assim dirás aos filhos de Israel, serei, enviou-me a vós. Então eu vou concluir nossa porção com esse texto. Serei, Irie, Asher, Erie. Serei, o que serei? A sua Bíblia cristã, meu irmão, traduziu o texto como sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós. Né? O texto está aí, o texto hebraico para você. O texto traduzido, o verbo ser está no futuro. Tá? Traduzir ele no presente. Deixa eu já te ajudar. Este texto foi traduzido nos primórdios da tradução portuguesa, corretíssimo. Século 20, no início do século 20, começou a aparecer Bíblia com a modificação desse texto. Colocando aí no texto, eu sou. Tá? Eu tenho uma Bíblia de 1848, no português,
1848. E nesse texto está lá, eu serei. Tá? As Bíblias, a partir de 1914 para cá, já começou a aparecer, eu sou. Tá? E ficou por aí. E tem mais um problema, tá? Vou resumir aqui, e perdoe aí, passar uns minutinhos. Resumindo aqui, se você pegar uma fala de Yeshua que está no capítulo, se não me falha a memória, 8 de Yohanan, você vai encontrar Yeshua dizendo assim, antes de Abraão existir, eu sou. Se você pegar eu sou, você vai encontrar lá que também na sua Bíblia está em maiúsculo. E nesse texto aí, foram lá, em vez de colocar o que está no texto original, colocou eu serei, colocou eu sou, em maiúsculo. E aí vem um defensor de umas doutrinas que são pagãs, e querem usar a Bíblia para isso, quer, claro, usar traduções da Bíblia, porque originais aí a coisa é outra história. Aí eles vão dizer o seguinte, Yeshua é Deus. Por quê? Porque ele diz eu sou. E o Eterno diz eu sou. Ele também diz eu sou. Então, os dois são... Você vai ouvir isso aí. Irmão. Só Hashem. Mas as coisas que eu sempre menciono aqui. É as coisas. É texto sem contexto. É forçar texto, tradução errada, aí vai por aí. Querem defender doutrina em cima de Bíblia em português, cheia de, muitas vezes, erros nas traduções. E quer defender doutrinas que são de origem pagãs. Porque também muitos deles não estudam história, não tem conhecimento histórico, como eu até mencionei aqui logo no início. Brit Hadashah está cheio de ensinamento contra o gnosticismo. E o povo não conhece nem o que é isso. Aí fica pegando texto lá, sem contexto, isolado. Volta, concluindo então. E o Eterno diz assim, no verso... Continuando aí, 14. Disse o Eterno a Moshe, serei o que serei. Assim dirás aos filhos de Israel, serei, enviou-me a voz. 15. Disse ainda Elohim a Moshe, assim dirás aos filhos de Israel, o Eterno Elohim de vossos pais, Avraham, Isaac e Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Baruch Hashem. Então o Eterno é o Elohim de Avraham, Isaac e Jacó. E aí cai mais uma doutrina surgida no século 2, 3, no meio cristão. Teologia chamada teologia da substituição. No qual o Eterno abandona Israel e inicia um processo, uma caminhada com um povo chamado igreja. E hoje o Eterno o negócio hoje é a igreja, não é Israel. Israel foi rejeitado. Doutrina da substituição. Doutrina pagã. Amém? Este é meu nome para sempre. Elohim de Avraham, Isaac e Jacó. Amém? Olha para o teu irmão e diga, qual Elohim que você invoca? Elohim de Avraham, Isaac e Jacó. Baruch Hashem. Existe muita coisa, querido. É claro que a gente precisa de tempo, Mas quem sabe em oportunidades, a gente pega mais textos da Brit Hadashah para explorar aí, entender, compreender e etc. Coloque sobre os teus pés. Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga.
talmidincentrodeestudos.com.